Pessoal, beleza? Mais uma questão aqui agora sobre direito constitucional, nacionalidade. Eu trouxe essa questão pelo seguinte: essa questão aqui, o examinador explora uma novidade na legislação. É isso que ele quis tentar dificultar. É, Houve uma alteração na legislação brasileira em relação à nacionalidade essa alteração foi em 2023 e a partir de 2024, principalmente em 2025, começou a cair muita questão sobre essa alteração, que aí o examinador testa conhecimento atual, saber se o concursista está se atualizando. E isso é importante, né? Porque o cara tem que entrar no serviço público atualizado. Não adianta ele entrar lá com conhecimento de lei que já não vale mais, que já caducou. Então, aqui, ó, a lei de nacionalidade brasileira foi alterada em outubro de 23 com a promulgação da emenda constitucional 131. A mudança é o seguinte: antes dessa alteração, se uma pessoa brasileira adquirisse nova nacionalidade, uma nacionalidade estrangeira, ela automaticamente perdia a brasileira. Havia ali algumas exceções que ela não perdia, mas a regra era: vai, quer ser chinês? Pode ser chinês, mas aí você deixa de ser brasileiro. Hoje em dia, não. Se você quiser ser australiano, ou se você quiser ser mongoliano, sei lá como é que fala, você tira a nacionalidade de outro país e não perde a brasileira. Então vamos lá ver como que o examinador explorou essa novidade. Vamos ler aqui o enunciado. É uma questão da Cefaz do Piauí, agente de tributos, é uma questão para nível superior de 2025, FCC, Fundação Carlos Chagas, que geralmente tem muito texto na questão, né? Olha o tamanho da questão, isso aqui é muito texto, gente. Vamos lá. Irineu nasceu no país estrangeiro X, enquanto seus pais brasileiros nesse país residiam porque seu pai lá estava a serviço do Brasil. Nessa situação aqui, gente, se o pai ou a mãe estava no país estrangeiro e o filho lá nasceu e o pai ou a mãe estava lá a serviço do Brasil, de uma instituição pública brasileira, aí a pessoa que nasceu, ele é brasileiro nato e não precisa fazer nada. Você não precisa nem chegar aqui e dar satisfação. Você já é brasileiro nato. O que acontece? Tem alguma situação que, por exemplo, se o filho nasceu no estrangeiro, no momento em que o pai ou a mãe estavam lá no estrangeiro, a serviço de empresa privada, aí o que a pessoa tem que fazer? O pai ou a mãe tem que ir numa repartição pública brasileira lá no estrangeiro, no consulado, por exemplo, e registrar a criança. Aí beleza, não estava a serviço do Brasil, de instituição pública, estava a serviço de empresa privada, instituição privada, o menino nasceu lá no estrangeiro, daí você vai e registra. Aí vai ser brasileiro nato. Se não registrar, não é brasileiro nato, não. Ele vai ficar só com a nacionalidade do país que ele nasceu. É, E aí o Irineu, então, como sendo filho de pai que estava lá a serviço, aí ele, a serviço de instituição pública, aí ele é brasileiro nato, independente de registrar ou não. Aposentados, vamos continuar aqui, ó. Aposentados, seus pais irão retornar ao Brasil. E Irineu, hoje, é maior de idade e já possui a nacionalidade do país X. Não deseja vir para o Brasil, nem deseja ter a nacionalidade brasileira. Mal sabe ele que já tem, né? Nessa situação, considerando apenas informações fornecidas de acordo com a Constituição Federal de 1988, Irineu, letra A, não é considerado brasileiro nato. É sim, nem lê o resto, gente. Não perde tempo lendo o resto, porque não dá tempo. Isso aí eu falo mil vezes. É brasileiro nato, beleza. Mas poderá fazer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, sendo que a renúncia da nacionalidade não o impede de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. É essa aqui que é a resposta certa. Não necessita fazer qualquer renúncia expressa, pois, apesar de ser considerado brasileiro nato, ao adquirir a nacionalidade do país X, automaticamente perdeu a nacionalidade brasileira.
Não, né? Isso aqui era na lei antes de outubro de 23. Aqui o examinador está explorando a novidade. Não precisa, não. É brasileiro nato, beleza, mas poderá fazer o pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, sendo que a renúncia da nacionalidade o impede de readquirir, não impede. A lei deixa, se você pode abrir mão do brasileiro, depois você põe o rabo entre as pernas, se acontecer alguma coisa, e volta pedindo para ser brasileiro nato, inclusive. Não é nem naturalizado, não, você volta a ser nato. É brasileiro nato, beleza, por essa razão não poderá renunciar à nacionalidade brasileira. Pode sim, você pode abrir mão da nacionalidade brasileira, a não ser que você não tenha outra. Se você é só brasileiro, você tem que estar vinculado a alguma constituição, a algum estado, a alguma lei. Então, se você for só brasileiro, você não pode abrir mão da nacionalidade brasileira, não, porque senão você fica apátrida, né? Quando eu era pequeno, todo mundo, quando falava comigo da. Todo mundo, não, né? Muitas pessoas, às vezes, quando conversavam comigo sobre a El Que Maravilha, tinha esse comentário em comum de que ela não tinha pátria. Então, aqui é brasileiro nato, por essa razão não poderá renunciar à nacionalidade? Pode sim, a não ser que ele não tenha outra. Se você tem duas nacionalidades, você pode renunciar à brasileira e ficar só com a estrangeira. Sem nacionalidade você não fica, não. Você tem que respeitar alguma lei de algum território. Beleza? Vamos lá ver a explicação do João Trindade, professor de Constitucional. A próxima questão, nacionalidade, gente, artigo 12. Se você vai fazer prova da FCC e não decorou ainda o artigo 12, você está fazendo isso errado. O artigo 12 é altamente caidor em prova. Fique atento, olha só. Irineu nasceu no país estrangeiro X, enquanto seus pais, brasileiros, nesse país residiam porque seu pai lá estava a serviço do Brasil. Veja, quem é filho de pai brasileiro e que nasceu lá fora, filho de pai brasileiro que estava a serviço do Brasil, essa pessoa, só por esse fato, já é brasileiro nato. Não precisa vir morar no Brasil, não precisa ter sido registrado na repartição competente, não precisa fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Quem nasce lá fora, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira que estava a serviço do Brasil, já é brasileiro nato. Então aqui, Irineu, ele é brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1, a linha B de bola. Aposentado, seus pais irão retornar ao Brasil. E Irineu, que hoje é maior de idade, já possui a nacionalidade do país X, então ele tem dupla nacionalidade, o que é algo com o que o Brasil ordinariamente não se preocupa. Não deseja vir para o Brasil, nem deseja ter a nacionalidade brasileira. Veja, quem tem dupla nacionalidade, o Brasil admite que a pessoa renuncie à nacionalidade brasileira. Quem, na verdade, para ser correto, quem tem mais de uma nacionalidade, pode ser dupla, tripla, quádrupla, pode, caso queira, renunciar de maneira expressa à nacionalidade brasileira. Quem, como eu, João Trindade, só ganhou de Deus uma nacionalidade, que é a nacionalidade brasileira, tem que se contentar com isso, é o que Deus me deu. Agora, quem tem dupla, tripla, quádrupla nacionalidade, pode abrir mão da nacionalidade brasileira, porque é possível a renúncia expressa à nacionalidade brasileira, desde que isso não gere apatridia, ou seja, desde que a pessoa não fique apátrida. Isso, inclusive, não impede a pessoa de depois, caso se arrependa, readquirir a nacionalidade perdida, tá bom? Então vamos lá. Letra A já está fora porque diz que ele não é brasileiro nato. Isso aqui já está fora, tá? Letra B, ele é brasileiro nato, verdade, mas poderá fazer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira e a renúncia da nacionalidade brasileira não o impede de readquirir a nacionalidade nos termos da lei. Eis a resposta. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, diz que ele pode renunciar à nacionalidade, tá? Por outro lado, o parágrafo 5º, ele diz que a pessoa pode renunciar à renúncia, digamos assim. A pessoa pode ter de volta a nacionalidade brasileira à qual havia renunciado. Então veja que o Brasil realmente é extremamente tolerante com essa questão. Ele tanto aceita que a pessoa tenha múltiplas nacionalidades, não tem problema. O Brasil também aceita que você adquira outras nacionalidades. Não existe mais aquela história de você perder a nacionalidade brasileira por ter se naturalizado. Não tem mais isso, tá? E a pessoa que renuncia de maneira expressa à nacionalidade pode obtê-la novamente. Está no artigo 12, parágrafo 5º. Beleza? Vamos ver então onde é que está o erro das demais alternativas. Letra C. Letra C diz que ele não precisaria fazer nenhum tipo de renúncia, pois ao adquirir a nacionalidade do outro país, automaticamente perdeu a nacionalidade.
Não, 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 não. Na verdade, ele não perdeu a nacionalidade de maneira automática. Lembre-se, não existe mais, desde 2023, não existe mais essa história de a pessoa perder a nacionalidade de maneira automática por ter adquirido outra. Isso não existe mais, tá bom? Então, letra C eu elimino. Letra D, ele é brasileiro nato, mas poderá fazer pedido expresso de perda da nacionalidade e a renúncia da nacionalidade o impede de readquirir. É aqui que está o erro. O artigo 12, parágrafo 5º, não impede a reaquisição. E a letra E vai dizer que ele, sendo brasileiro nato, não poderia renunciar à nacionalidade. Isso foi previsto na Emenda Constitucional 131 de 2023. Beleza? Maravilha! Pessoal, vamos lá então. Mais uma questão revisada. Quem quiser assistir essa aula completa, essa aula aqui eu acho que é uma aula gigantesca. Deixa eu só confirmar aqui. Essa aula aqui é uma aula de 10 horas e 10 minutos. Então, tem várias matérias aqui, algumas que não me interessam, porque eu, por exemplo, eu não estudo direito penal, direito civil, por conta que eu estou estudando para tribunal trabalhista. Geralmente não cai para mim, e eu não sou formado em direito, eu faço prova para qualquer curso superior, então geralmente não cai penal e civil. Aí essa aula aí, ó, tá mais no finalzinho. Só chegar aqui, ó, vai lá vou deixar o link, mas qualquer coisa vai lá no YouTube do Estratégia, procura por essa aula aqui, TJCE, concurso do TJ do Ceará, e aí vai lá no finalzinho que vocês vão achar as questões de direito constitucional, ou então assiste a aula toda. Estudar nunca é perda de tempo. Valeu, um abraço.